Casa misteriosa. Em uma cidade com poucos moradores, havia uma casa vazia. Ninguém nunca viu o seu dono. O que todos sabiam era que quem pisava naquela casa desaparecia misteriosamente. Certo dia, um casal apareceu na cidade, dizendo que haviam alugado a casa. Os moradores rapidamente perguntaram: Vocês não sabem o que acontece com quem entra nessa casa? As pessoas contaram a história para o jovem casal, mas eles não acreditaram. Acharam que era uma lenda para assustar novos moradores da cidade. Então, eles foram para casa. Já estava anoitecendo. Entraram na casa e começaram a rir. Rir dos moradores, afinal, eles não desapareceram. Na primeira noite, a jovem escutou um barulho vindo do sótão. Acordou seu marido, que ao se levantar, notou que não tinha luz na casa. Então ele pegou a sua lanterna e subiu aquelas escadas com a mão trêmula. Ao se deparar com uma porta, a abriu lentamente. Viu algo se mexendo e mirou a lanterna nessa direção. Quando ele conseguiu ver, eram vários fantasmas inquietos e horripilantes. O homem desceu as escadas correndo, pegou sua mulher e foi embora da cidade no meio da madrugada. No dia seguinte, todos se assustaram ao notar que o casal havia sumido. Os moradores então espalharam a notícia e essa notícia chegou na cidade vizinha. Ao entardecer, apareceu um senhor misterioso na cidade. Suas roupas, elas pareciam de outra época. Assustados, os moradores correram para suas casas e se trancaram. O senhor foi em direção à casa mal-assombrada. Entrou, subiu aquelas escadas e disse: Tudo isso por causa dos meus velhos lençóis que esqueci na casa. O senhor saiu rindo e pensou: Ai, eu nunca mais vou conseguir alugar essa casa. Assim, ele retornou para sua cidade e até hoje os moradores acreditam que o casal sumiu. A história inicia falando do local, que era uma cidade com poucos moradores. Também ela já anuncia o que tem lá na cidade, uma casa antiga que ninguém conhece o dono e que ronda um mistério em volta dessa casa, que as pessoas sumiam quando entravam lá. Mas no meio da nossa história acontecem fatos que comprovam que realmente essas pessoas não sumiam, elas fugiam no meio da noite. E o que eles acharam que eram os fantasmas, na verdade eram os lençóis pendurados. Então, o conto de assombração, ele traz os personagens misteriosos, dono da casa, e também os fantasmas, que eles acharam que existiam, e os personagens reais, que são os moradores da cidade, e o casal que alugou a casa, e no final o senhor que era dono da casa, que ele também é um personagem real. O mistério da história era que as pessoas desapareciam nessa casa.